Em primeiro lugar, a resolução, a lei que estabeleceu o piso mínimo de frete, ela prevê multa, essa lei prevê multa para quem não cumprir, né? Para o contratante que não cumprir. Essas multas estão valendo ou elas foram judicializadas e caíram? Elas, em parte, elas foram judicializadas, mas estão suspensas por decisão do Superior Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade 59 e 56. Então, o que aconteceu? Foi entrado com essa ação, foi pedido liminarmente a suspensão da lei, suspensão da eficácia dos efeitos da lei. O ministro Luiz Fux não deu a liminar, mas suspendeu a aplicação de multas e suspendeu todas as ações entre particulares que versassem sobre a cobrança da multa decorrente do piso mínimo. Lembrando que tem duas penalidades ao infrator ao piso mínimo de frete. Tem a multa administrativa a ser aplicada pela NTT, pelo descumprimento, e tem uma indenização devida ao transportador, que é equivalente ao dobro do valor da diferença entre o que foi pago e o que era devido, que depende do julgamento, da cobrança individual de cada um, de cada titular desse direito. Ambas, a multa e as ações individuais, foram suspensas. Então, a situação é hoje. Não é que a lei caiu, a lei está em vigor, mas está suspensa a cobrança ou a aplicação de penalidades decorrentes dela. Caso o Supremo venha a entender que as multas elas são constitucionais, essa decisão retroage, eu quero dizer assim, o transportador poderá requerer possíveis valores que não foram pagos retroativamente? Sim, haverá eu acredito que sim. E digo acredito porque no direito nada é exato como na engenharia, né? Mas, por precaução nossa, que as ações que nos chegam, né, as demandas que nos chegam de transportadores, nós estamos ajuizando as ações e o juiz suspende as ações. E por que nós estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo isso para cumprir o prazo prescricional, com medo de que, ao não entrar com essa ação, a gente perca o prazo de prescrição de ajuizamento dessas ações. Então, imagina que o tribunal já está suspenso esse processo há 3 anos e meio. 2021, 22, 23, fevereiro de 2020 foi suspenso. Vai haver um questionamento sobre o prazo de prescrição para ajuizamento dessas ações. Né? Então, você tem um prazo para entrar com a ação. Se você não entra, você perde. Né? Esse prazo chama prazo prescricional. Então, para evitar isso, no que está ocorrendo nesse período de infração, eventualmente detectada, a gente está entrando com as ações por prevenção. A orientação da CNTA, então, é para que os motoristas que não receberem os valores ajuizem uma ação. Ajuizem as ações decorrentes pertinentes, né? Exatamente. Como que o caminhoneiro ele pode buscar essa assistência jurídica? O caminhoneiro pode procurar o seu advogado de confiança, pode buscar uma orientação no sindicato que ele é filiado, ou que tem perto da localidade dele, ou pessoalmente ele pode ir num juizado especial se a causa for inferior a 40 salários mínimos. Normalmente né? Porque nós estamos falando do dobro da diferença de frete. Então, nós estamos falando de 40 salários mínimos aí, nós estamos falando aí de 50 mil, mais de 50 mil reais. Então, ele pode ir no juizado especial e dizer, olha, eu tive um frete aqui que é abaixo do valor e quero cobrar o dobro da multa. Ele pode, até metade disso, até 20 salários mínimos, ele pode comparecer sem advogado, nos juizados especiais, que eram antigos pequenas causas. A definição disso tudo, ela deve sair com o julgamento do mérito da ação da DIN? Não entendi a pergunta, Nelson.
Essa definição, ela só vai sair quando o Supremo julgar o mérito Ah, da... naturalmente é isso. O que pode, existe a hipótese do ministro Fux revogar a liminar de suspensão e mandar tramitar os processos, mesmo sem julgar o processo, sem julgar a ação declaratória direta de inconstitucionalidade. Ele pode fazer isso. Mas normalmente ele vai, ao fazer, ele faz uma coisa só, né? Ele julga com confirmação ou suspensão da liminar. E não há previsão, perspectivas de prazo. Não há. Não há. Não tem prazo para juiz. Tá certo. Diante dos princípios, né, da Constituição, que estabelece livre iniciativa, livre concorrência, o senhor acredita que o Supremo ele possa declarar a lei constitucional? Nós acreditamos piamente que sim, que é possível. A lei, nós entendemos que ela é constitucional. O princípio da liberdade econômica não é irrestrito, tanto que tem atividades proibidas, tanto que tem atividades que precisam de autorização do poder estatal, tem limitação de concorrência, tem limitação do poder de compra, tem limitação do poder de venda, né, que nós estamos falando de oligopólio, de monopólio. Então, quando se fala em liberdade econômica, nós não podemos confundir com libertinagem econômica. Então, quando nós buscamos a instituição dessa lei, foi uma batalha muito grande, principalmente dos caminhoneiros autônomos, o que nós argumentamos, né, o nosso principal argumento, é que há um abuso do poder econômico. Então, as pessoas que detêm muitas cargas controlam o poder de compra dessa mão de obra e impõem o seu preço, mesmo de maneira aviltante. Então, a lei, o Estado, em vários momentos, vem a proteger. Assim como nós temos, mesmo com liberdade econômica, nós temos as regras do direito do trabalho, por exemplo, onde não há liberdade econômica para você contratar livremente um trabalhador. Há um limite para isso. Então, ela não é uma lei que dá liberdade, como eu disse. Não, a liberdade não é incondicional. Para concluir, doutor, a CNTA sabe dizer se essa lei, de forma geral, na média, tem sido cumprida, se os autônomos estão, de fato, recebendo de acordo com a lei? Nelson, a informação que a gente tem das nossas bases é que hoje a tabela está até abaixo do valor do mercado. Então, veja, nós tivemos um processo de construção dessa tabela, né? Quando a lei foi instituída lá pelos meados de 2018, foram feitos diversos trabalhos envolvendo até a universidade para a gente conseguir chegar numa formatação. A tabela começou baixa, uma primeira versão, segunda versão veio alta, aí ela ainda contemplou algumas distorções no caminho. Então, porque ela não é linear, né? Ela depende do número de eixos, depende da distância, depende do tipo da carga. Então, em algumas situações ela estava muito acima, em algumas situações muito abaixo, e ela foi se acomodando, essa tabela. O que acontece hoje? Nós tivemos aí, por conta da pandemia, né? Nós tínhamos uma gasolina, um óleo diesel, um combustível a 3,50 e hoje já está para cima, foi para cima de 5, ou seja, estourou, né? E ainda teve num degrau muito curto desse aumento. Obviamente que tem um gatilho lá dos 10% de variação do diesel, né? 10 ou 5, se não me engano, teve uma lei que baixou para 5, não sei se foi um projeto de lei. Mas, enfim, tem o gatilho que trata da variação do diesel. Só que outros elementos encareceram muito. A NTT, a cada 6 meses, ela vem, atualiza a planilha, ela lançou agora recentemente um novo edital sobre isso, mas hoje a realidade da planilha de frete constante da NTT é que ela está abaixo do valor do mercado. Então, veja, se a gente olhar
por um lado, nós, estão cumprindo a tabela? Sim, estão cumprindo. O problema é que a tabela está defasada. É esse o entendimento das nossas bases. Via de regra. O senhor gostaria de falar mais alguma coisa que a gente não tenha perguntado, que seja importante nessa discussão? Não, o que a gente entende é que o que a gente pleiteia e roga é que haja um andamento, né, na posição do STF. Nós estamos com uma lei que existe, que está em vigor, mas, vamos dizer assim, mas não machuca. Né? Ele, assim, é uma situação inusitada. Ele não suspendeu os efeitos da lei, ele só suspendeu os efeitos das multas decorrentes da lei, o que na prática é a suspensão dos efeitos. Então, há essa confusão de que a lei caiu ali, não está em vigor, há uma desesperança até em parte do setor. Mas a gente precisa de uma definição. Nós tivemos, por decorrência da pandemia, nós tivemos uma audiência que foi suspensa para ser marcada em seguida, isso nós estamos falando lá de março de 2020, e até hoje o processo está parado, apesar de peticionamentos, apelos e conversas com o ministro Fux. Então já passou, ele entrou, ele se tornou presidente, saiu da presidência, e mesmo assim a gente está enfrentando essa dificuldade.